Algumas pessoas na internet estão usando esses termos, não são os termos que você está usando, e eu quero ser cuidadoso de não botar palavras na sua boca, mas bate no meu ouvido: os bolsonaristas humilharam o Hugo Mota. Ele saiu chamuscado, saiu menor, não bom. Ele é presidente da Câmara e ele tem ainda 2 anos de mandato pela frente. Ele acabou de tomar posse, 1 ano e meio de mandato. Mas ele ainda será presidente da Câmara quando o próximo presidente da República, seja Lula reeleito, seja outra pessoa, tomar posse. Isso vai até início de fevereiro, até fevereiro de 2027. Qual o tamanho desse bolsonarismo? Qual o tamanho desse motim? A gente consegue ter uma avaliação? É claro, a gente consegue contar, 19 deputados na mesa diretora, não sei quantos senadores na mesa diretora lá no Senado e tal, mas a gente consegue ter uma noção de qual é o tamanho real desse movimento? Eu entendo que algumas dessas pautas interessem até mais ao centrão do que aos bolsonaristas, mas tem uma meia dúzia ali, ou mais do que uma meia dúzia, cuja pauta é mesmo: queremos anistia do Bolsonaro, queremos redes sociais livres para o Alan dos Santos, para seja lá quem for, para Paulo Figueiredo, etc. Quer dizer, tem uma turma ali que é bolsonarista. Eles acabam de impor uma derrota pública e humilhante ao atual presidente da Câmara. Eu não consigo entender como, mesmo que eles tenham uma vitória parcial nesse momento, isso consiga ser bom para eles a longo prazo, porque em algum momento o Hugo Mota vai pegar as rédeas do jogo. O único presidente da Câmara que eu vi em 30 anos de jornalismo não conseguir pegar as rédeas do troço foi o Severino Cavalcanti, que era uma mula. Era uma besta. Com exceção do Severino, que foi um presidente absolutamente acidental, todos os presidentes da Câmara, mesmo aqueles que demoraram um pouco, tem uma hora ali que você entende como é que o troço funciona e você pega as rédeas e você está no comando, você determina a pauta, é uma quantidade muito grande de poder. E é ele, o Hugo Mota, que decide o orçamento secreto, que grana vai para quem. Eu não estou dizendo que ele não tem que fazer acordos, porque é óbvio que ele tem que fazer acordos, mas, Basília, no fim das contas, o que eu estou te perguntando é: quem acha que é uma boa ideia humilhar o presidente da Câmara quando você tem muitos pedidos e não tanto poder assim? E se ele não mandar sozinho? Ontem, a manifestação feita pelos políticos mais críticos ao Hugo Mota foi de quem acredita que ele não manda em nada ou que ele manda muito pouco. Essa ala mais raivosa, mais crítica ao Hugo Mota chegou a dizer, não sei se está publicado também aqui nas redes sociais, que hoje o Trump está influenciando mais o Brasil do que o Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Isso também é uma forma de golpe, né? Eu até ouvi vocês falando mais cedo e eu concordo totalmente, como um golpe dentro de um golpe. Então, a única forma desses grupos se fazerem ouvidos é golpeando quem está no comando das suas instituições, das suas casas, inclusive uma pessoa escolhida por eles, né? Porque o Hugo Mota foi o candidato tanto do PL quanto do PT. Hoje, ele tem esse desafio pela frente. Quando você fala qual o tamanho do bolsonarismo, vamos observar num curto horizonte 2 episódios, 2 momentos, que eu não sei qual vai ser a resposta, mas sigamos. Primeiro, vai ter punição para quem sentou ontem na mesa diretora da Câmara dos Deputados, quem resistiu até mesmo ao aludido acordo de que era para deixar ali aquela posição tão inflamada, né, de quem quer tomar o controle dos holofotes, do discurso e, de certa forma, até da pauta da Câmara dos Deputados. Muitas pessoas saíram, mas outros políticos ficaram. Teve gente que impediu o Hugo Mota de sentar na cadeira. Vai ter punição para essas pessoas? E, como segundo ponto, algo que me dizem pode ser decidido até semana que vem é essa votação da PEC das prerrogativas, porque, ainda que digam que não houve um acordo, há nos bastidores a informação de que
teria acontecido um acordo para votar a PEC. Em que termos? Isso ainda está sendo negociado agora. Mas vai entrar também o projeto da anistia? Quem admite um acordo fala, entrou a PEC, mas não entrou o projeto da anistia. E se lá na hora da votação, novamente a gente vê essa demonstração de rebeldia, né? Enfim, mista com irregularidade, ilegalidade pelos políticos, né? Pelos parlamentares. O tamanho do bolsonarismo vai ser medido no final dessa e da próxima semana, a partir da seguinte resposta: quem ontem atrapalhou o andamento da sessão na Câmara dos Deputados, afrontou diretamente o presidente da Câmara, vai ser punido? E nos próximos dias, o que vai sair desse tal acordo entre o comando da Câmara, em reunião em que teve a participação do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, para a votação da PEC das prerrogativas? A Câmara passará a comandar, a dar o aval, a palavra final, a decisões que são do Judiciário? Será que, na hora de pautar uma coisa, seguirá a pressão para pautar também a anistia? Teve gente ontem falando vai ter acordo para anistia, e outros, num ponto, né, os mais, assim, pessoas que há pouco tempo eram das mais raivosas, saíram até como mais moderadas, dizendo não tem acordo para anistia não, mas a PEC das prerrogativas a gente vai votar. Acho que o tamanho do bolsonarismo vai se confirmar, pelo menos no que diz respeito ao quanto eles têm autonomia ou não sobre o presidente da Câmara dos Deputados, a partir destes dois momentos. Primeiro, alguém vai ser punido por ter afrontado o Hugo Mota? E segundo, qual o tamanho desse acordo que de fato foi negociado, foi conversado entre integrantes do atual comando e do antigo comando da Câmara, com os mais raivosos e pessoas ali tanto do Centrão quanto do PL, Dória? Agora, Basília, tem aí... Opa, desculpa. Só tem uma participação aqui da nossa audiência. Na verdade, tem duas que eu vou juntar numa pergunta só, né? O primeiro é do Fábio S., né? Que é o nosso crítico de estimação, está todos os dias aqui discordando da gente, falando pautem a anistia e demitam Alexandre de Moraes. Aí o Marcos Vinícius também participa dizendo dúvida, se o ministro do STF for empichado, quem indica um substituto? O presidente? Se for, troca 6 por meia dúzia. Então, assim, qual é a lógica dessas pessoas que estão pedindo o impeachment de um ministro do STF, sendo que eles são oposição ao governo, que vai escolher um novo ministro do STF? Tem a ver com o perfil punitivista do Alexandre de Moraes? Eles estão achando que mesmo que o Lula escolha outra pessoa, vai ser alguém que não tenha mãos de ferro? O que eles estão calculando? Ou estão calculando que vai ter um pedido simbólico e, obviamente, não vai ter um impeachment do ministro? Com o que eles estão jogando aí, Basília? Eu não acho que vai ter impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas partindo desse cenário de hipótese, Luísa, sai um ministro indicado pelo Michel Temer, entraria um ministro, obviamente, indicado por quem hoje é presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí eu acho muito hipotético mesmo, a gente está aqui só para fins jornalísticos e acadêmicos traçando estas possibilidades. Se o Congresso, né, no caso o Senado Federal, conseguir impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso vai ser uma demonstração muito forte de força, né, muito contundente de força e também de ruptura do que a gente entende para o Estado Democrático de Direito, né? Isso não é uma praxe, a retirada sacada assim de um ministro do STF. Se eles conseguirem somar essa maioria, creio eu que isso daria credenciais para que eles também pudessem interferir na escolha do próximo ministro, porque vai ser 6 por meia dúzia, de fato, como o seu espectador perguntou, tirar o Moraes para colocar outra pessoa indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alinhada ao Palácio do Planalto. Primeiro que, tudo bem, se eles tirarem, já vai dar um gostinho, uma sensação de vitória para os mais raivosos, ou mais extremistas, ou aqueles que discordam de todas as decisões do Alexandre de Moraes, porque a questão ali é muito mais
contra a pessoa do que contra a cadeira que ele ocupa. Então, qualquer pessoa, em tese, que seja indicada para esta posição dificilmente vai constranger, incomodar tanto grupos políticos no país quanto o ministro Alexandre de Moraes. Dificilmente. Isso é uma questão de personalidade, de perfil de cada um, né? Imagina arrumar um outro Alexandre de Moraes, um outro Xandão, enfim, não acho que seja o caso. Mas partindo da possibilidade de que eles tirem um ministro do STF, creio também que eles irão forçar para participar desse processo de escolha do próximo nome. E o que você tem ouvido? Lula tem uma dívida aí com os movimentos progressistas quanto à indicação de uma mulher e de uma pessoa negra para essa vaga. E também há uma convenção, pelo menos até aqui, é difícil ficar falando de convenções, né? Porque toda hora as coisas mudam, mas existe um entendimento de que, por mais que a base eleitoral do presidente Lula tenha isso como um valor, a diversidade do STF, eles também entendem, e isso ficou muito claro nas duas últimas implicações, os Zanin e o Flávio Dino, que eles querem ser o mais pragmáticos possíveis e indicar alguém que tenha o respeito do judiciário, dentro do possível, da política e que seja muito alinhado com o que pensa o presidente Lula. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.